algum tempo eu tenho notado que eu tenho me detido no que diz respeito a melhorar a qualidade de vida das pessoas na terra. Através da palavra de Deus, instruir as pessoas de como viver um casamento melhor, como viver melhor com seus vizinhos, com seus pais, com seus filhos, com dinheiro. Melhorar a qualidade de vida das pessoas tem sido algo que tem ardido no meu coração. Eu não sei se porque em algumas áreas eu tive muitas deficiências, e depois que encontrei a Cristo, eu posso dizer a você, boa parte delas foram sanadas. Me vem sempre ao coração, por que pessoas sofrem tanto? Por que é que pessoas que tinham tudo para viver uma vida boa, não têm? Hoje, a minha mensagem tem por tema, cada cabeça uma sentença. Eu quero conversar com vocês sobre pessoas que foram morar no céu. Ambas. Com certeza. Uma temos até a apresentação no Novo Testamento, dela aparecendo ao lado de Jesus. Mas que tiveram vidas na terra tão diferentes, que vale a pena nós observarmos, pois um dos propósitos bíblicos ao colocar pessoas é colocar referências, gente que possamos nos espelhar, ou como diz hoje, no ambiente moderno do empreendedorismo, modelar. Eu quero mostrar a vocês hoje duas histórias tão perto. Aliás, um indivíduo treinou o outro, e talvez a resposta esteja exatamente aí, porque Eliseu viveu bem melhor do que Elias. Talvez porque aprendeu algumas coisas a observar a vida de seu discipulador. Alguns dizem que é muito mais fácil aprender com os erros dos outros do que com os próprios erros. Mas eu quero mostrar a você, e eu quero deixar de lado a espiritualidade aqui, neste momento. Eu quero mostrar dois homens que viveram ao lado do mesmo Deus, dois grandes homens de Deus, dois homens que não cometeram pecados. Você não vai ver esses homens envolvidos em situações pecaminosas, escandalosas, não. No que diz respeito à vida com Deus, todos dois tiveram uma vida sensacional. Mas quando nós vamos olhar, e no final eu vou terminar minha mensagem dizendo, você gostaria de modelar Eliseu ou Elias? E você tire suas próprias conclusões. Eu preciso que você entenda, primeiro, que a Bíblia diz que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo andará na luz. A maneira com que você enxerga as coisas tem um grande significado. Cuidado para seus olhos ou sempre sua visão ser ruim. Nunca conseguir enxergar Deus em lugar nenhum. Coisas positivas nas negativas. Aprenda também, cuidado com o que você fala, pois é isso que eu vou mostrar a você. Como Elias resolveu falar, que tipo de postura ele resolveu tomar, e o que aconteceu com as posturas que ele tomou. Volto a lembrar você, homens que foram para o céu, não estou falando de vida. Você pode estar aqui na igreja, escutar a mesma mensagem. Você pode morar no mesmo bairro, estudar na mesma escola, trabalhar na mesma empresa e ter resultados totalmente opostos. E quando eu digo opostos, eu digo às vezes alguns com um nível de dor extremamente excessivo. Decisões. Eu penso da seguinte forma: todas as vezes que você fala algo de bom a seu favor, Deus é seu aliado,
E o diabo é seu inimigo. Todas as vezes que você fala alguma coisa ruim a seu respeito, a respeito de alguma pessoa, a respeito de algum negócio, Deus não é seu aliado e nem seu opositor. Você neutraliza Deus quando você diz algo sobre você que você não deveria dizer. Porém, eu queria lembrar você, quando você diz algo negativo, você tem um aliado, e esse aliado é Satanás. Nunca fale nada de ruim contra você, contra as pessoas, contra as situações. O Brasil está aí numa situação, não fale nada de ruim contra ele, porque o diabo é seu aliado. Quando você fala contra algo, a Bíblia diz que o diabo tem 3 funções, apenas essas: roubar, matar e destruir. Então qualquer coisa que você diga de ruim, ele vai potencializar isso. Ah, meu casamento está ruim, minha esposa é terrível, meus filhos são ruins. O diabo diz: estou dentro contigo, são ruins mesmo e a tendência é piorar. Então cuidado com o que você diz. Nós estamos muito propensos a falar coisas negativas a respeito das pessoas, das coisas e até mesmo de nós. Então presta atenção, vai ser rapidinho. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra e continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Preciso te dizer, ou te mostrar o que está acontecendo aqui. Acabe, filho de Onri, reina sobre Israel, o reino do norte. Acabe foi um homem, no que diz respeito a estruturar, a construção, a expansão, um homem muito habilidoso. Alguns estudiosos, arqueólogos, diz que Acabe viveu um dos reinos mais prósperos. É considerado um dos grandes governantes. Se não bastasse toda essa habilidade dele, ele se casa com uma mulher muito forte, muito poderosa. Ele se casa com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Uma mulher dinâmica, é verdade, que estava ao lado de seu marido para enfrentar os obstáculos, para fazer com que ele realizasse seus sonhos. É verdade. Porém, Jezabel trazia consigo a cultura de sua casa, a idolatria. Jezabel traz para a vida de Acabe muitas coisas boas, porque quando pessoas entram na sua vida, principalmente no ambiente conjugal, elas trarão para você coisas positivas. Mas se prepare, porque essas pessoas também trarão coisas negativas. E o sucesso de um relacionamento está em neutralizar o ruim e potencializar o bom. Quando minha mulher entrou na minha vida, ela trouxe para a minha vida coisas que me faltavam. E o que sobrava nela, quando ela entrou na minha vida, ela começou a receber de mim coisas que ela não tinha e que me sobrava. Hoje, 31 anos juntos, com certeza, muitas coisas ruins minhas foram neutralizadas pela força e pela oposição oferecida por ela, e muitas coisas ruins nela acabaram, perdendo forças com a minha oposição. Porém, Acabe trouxe para a vida dele Jezabel,
uma mulher muito forte, que trouxe consigo a idolatria, a imoralidade dos deuses pagãos para o povo de Deus. Enquanto o reino de Acabe foi próspero na área de expansão, de construção, de conquista, de alianças, ele foi péssimo e degradante no que diz respeito à religiosidade, à idolatria, ao paganismo. E nesse ambiente, quem está presente? O Elias, de Tisbe, no território de Gileade. Elias então está revoltado com isso, ele é um profeta. O que Elias tem assistido nos últimos anos é perseguição aos profetas, é resistência à palavra de Deus, é imoralidade, é desobediência, é isso que Elias tem assistido. Me parece que não tem nada tão diferente da história do Davi, da história do Noé, que foi o único achado, que é a história de Abraão, vivendo num ambiente idólatra, a nossa história. Me parece que os personagens mudam, mas a história se repete. O que eu vejo é um homem que quer um povo andando com Deus. É verdade, é isso que ele quer. Mas eu não sei se ele é muito bom no que diz respeito a lidar com as palavras e com a sua visão. O texto diz que Elias, mediante a tudo isso que eu te narrei como pano de fundo, é alguém que sabe que ele vive diante de Deus, cuja face eu estou. E mediante ao que ele sente, ele diz: segundo a minha palavra, não é a de Deus. Elias está dizendo a palavra dele e está pedindo a Deus para validar. E o que Elias diz é o seguinte: nesses anos não chove na terra que Acabe administra. Eu quero atrapalhar a gestão desse cara. Olha bem, na área que ele era bom, que era, em gerir, em administrar, Elias diz: segundo a minha palavra, não chove nas terras de Acabe. Bom, eu acho que se ele estava com problema com Acabe, ele deveria resolver seu problema com Acabe, e não determinar uma sentença para a sociedade inteira porque tem um problema com um. E pior, ele diz que não vai chover, segundo a palavra dele, no lugar que ele mora. Ou seja, ele está dando uma palavra contra ele mesmo. Não sei se ele se lembrou disso. Quando ele disse não chove, beleza, está tudo certo. Isso foi o que ele disse. Precisava? Eu não sei. Mas eu já vou saber já. Porque é só parar de chover que Acabe diz assim: vamos matar Elias. Vamos matar Elias, mata Elias, porque se matarmos Elias, a palavra dele, a profecia dele cai por terra. E agora, o texto diz assim, capítulo 17, verso 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Elias disse no 1, para mim o que não deveria dizer, e Deus começa a dizer no 2, o que vai fazer para consertar o que Elias não deveria ter dito. Olha como é que o negócio funciona. A palavra do Senhor veio a ele dizendo: vamos lá, vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Preste atenção. Elias profetizou que não chove nas terras de Acabe. Acabe é um desobediente, Elias é um obediente. E o que você olha nesse versículo agora é Deus dizendo: foge, porque um desobediente está vindo atrás de você. Pergunto eu para você: como é que faz sentido um obediente fugindo de um desobediente? Não era isso que nós esperávamos. Nós esperávamos Deus protegendo Elias, botando Elias à frente e dizendo: Acabe, já era, acabou. Mas não é isso. Por quê, pastor, que não é? Porque Deus não mandou Elias dizer nada. Deus simplesmente validou o que ele disse.
Se Deus tivesse dito, presta atenção, se Deus tivesse dito, vai, Deus disse a Samuel, levanta, enche os teus chifres de azeite, vai à casa de Jessé o belemita, porque de lá me tenho provido de um rei. O que Samuel disse? Como é que eu vou? Eu estou com medo. Se Saul ouvir isso, vai me matar. Deus disse, meu irmão, quem está mandando você sou eu. Toma uma bezerra entre as vacas, vai lá e unge o cara, porque eu sou contigo. Porque quando Deus manda, Ele sustenta. Agora, quando você quer resolver, cuidado, porque você vai arrumar problema para vocês. Cuidado com o que você fala. Ele não falou que não vai chover? Beleza. Agora o Acabe está a fim de matar ele. Aí Deus fala para ele, Elias, ó, foge. Foge para o ribeiro de Querite, porque verso 4, está lá, ó. Vamos lá. E há de ser que beberás água do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos. Preste atenção. Deus disse, eu falei com os pássaros para ele te alimentar. Poxa, Senhor, mas eu vou fugir para Querite, usar travesseiro de pedra, dormir, né? Muito mal. Eu vou ter que ficar acordado basicamente à noite do lado do fogo. Um predador pode se levantar e pode me devorar. Pois é, cara. Você precisava dormir nas pedras? Não. Você precisava dormir com um olho aberto e o outro fechado para guardar você mesmo? Não. Mas então por que você está fazendo isso? Porque você falou que não devia. Mas eu sou um homem de Deus. Beleza, está certo. Se é uma mulher de Deus, os dois vão para o céu. Eu só quero mostrar a você que tipo de vida eles tiveram na terra. Porque aqui, mais da metade de nós somos casados. Que a gente precisa saber que tipo de casamento nós temos. É isso. Casado todos nós somos. Crente todos nós somos. Empregado a maioria de nós somos. Recursos a maioria de nós recebemos. Mas aí eu preciso saber o que você consegue fazer com os seus recursos. Como é que as suas questões no seu trabalho, como é que seu casamento, você tem filhos, como é que eles são? Nós estamos vivendo basicamente as mesmas coisas, mas com resultados às vezes extremamente opostos. Decisões. Agora ele está lá assim, é fantástico, é miraculoso, o corvo trazer comida, beber água, mas não tinha o suquinho, não tinha o leitinho, não tinha uma cobertinha, certo? Não tinha nada, o que ele tinha era o básico, tá bom. Mas Deus está lá, sim ou não? Sim ou não? Mas a água do ribeiro seca. Porque demorou muito a chover. E sabe o que é pior dessa história? Me parece que Deus validou o que ele pediu, mas não deu a ele a autorização de reverter. Que ele poderia dizer, então chove de novo, pelo menos para eu ter água. Mas não. O céu fechou e Deus disse, eu fecho. Então arca com aquilo que você disse. Agora ele está fugindo. O ribeiro secou e Deus disse para ele, está aí, ó, vamos lá. Isso. Verso seguinte para adiantar. E sucedeu que passado os dias o ribeiro se secou porque não havia chuva, né? Não tinha havido chuva na terra. Vamos lá. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, nota bem, já é a terceira vez que Deus fala depois que Elias disse uma. Você não está vendo Elias dizer mais nada. Elias só disse, não chove. Deus disse, foge para Querite. Eu disse para os corvos e agora eu digo para você, sai daí, porque eu disse para uma viúva para te sustentar. Pô, meu irmão, se tu conhece um pouquinho de Bíblia, tu sabe que não é para viúva sustentar ninguém. Viúva tem que ser sustentada. Lá vai ele. Mas quando eu imagino, pelo menos eu imagino, aí é minha, que quando ele ouviu falar, viúva para te sustentar, ele falou, viúvaça. Caraca, deve ser uma viúva com a casa maneira. Finalmente vou deixar a pedra por um travesseiro, o chão duro por uma cama. Quem sabe, olha só, dá até um casório, eu e a viúva. Uma viúva maneirona. Pensa, quando ele chega lá em Sidom.
Uma viuvinha esquisita, bagunçadinha, catando uns gravetinhos. E Deus falou, a viúva que vai te sustentar aí. Ele falou, caraca, mano, estava melhor no corvo. Ele precisava disso, sim ou não? Sim ou não? Claro que precisava, gente, para aprender, a prestar atenção no que fala. É só você entender isso. Ele está lá, pulando num buraco que ele mesmo cavou. Está lá. E Deus só falando coisa. E agora Deus diz, ó, sai daí, volta e encontra com Acabe. Lá vai ele. Aprendeu a lição, sim ou não? Sim, nada, aprendeu nada, irmão. Aprendeu nada. Um Zé Ruela. Vai ele. Os caras vêm encontrar com ele, o que ele pede? Para os caras que vêm encontrar? Fogo do céu, irmão, isso aí. Cai fogo para matar eles. Eu imagino. E o fogo cai e mata. Ô cara ruim. Pelo menos quando eu digo ruim, foi para o céu. Quero deixar bem claro que eu não quero denegrir a imagem dele. Eu quero denegrir o estilo de vida dele. É isso que eu estou tentando fazer. Estou tentando levar você a modelar, certo? Um estilo de vida aqui na terra. O relacionamento com Deus, modela Elias, porque foi um cara fantástico. Você não vai ver Elias envolvido em encrenca nenhuma no que diz respeito a relacionamento com Deus. Mas agora você vê o cara, está vindo gente lá. Cara, os caras não vêm para matar ele pede para matar os caras. Mata os caras tudo. Até que vem o último. E o cara fala, pô, pera aí, aí ele encontra para me adiantar, no Carmelo, com os profetas, sim ou não? Pede para cair fogo do céu. Cai ou não cai? Cai fogo, queima a oferta, a lenha, as pedras, a água, queima tudo. E o que ele faz com os profetas? Prega arrependimento. Ô gente, se converte a Deus. É isso que ele faz? Ele mata os caras. Pô, cara, pensa. Matou todo mundo? Eu acho isso muito engraçado. Porque tem gente que acha que Deus programou a desgraça para o povo dele. Ô gente, seja franco. Você acha, eu já falei isso aqui, mas eu preciso que você raciocine comigo. Lembra do Sansão? Sim ou não? O que aconteceu com ele foi projeto de Deus? Sim ou não? Não. Será que Deus idealizou aquele menino que ia nascer de uma forma miraculosa, ia ser um menino separado desde o ventre de sua mãe, ia ser humilhado e aprisionado por seus inimigos, ter seus olhos queimados e removidos, se tornar um escravo ao redor de um moinho, morrer humilhado debaixo de escombros? Por quê? Porque era isso que o nosso Deus tinha para ele? Não tinha. Você não vai conseguir me convencer disso. Deus está olhando para o futuro e o que ele vê? Uma fome atinge a terra. E o que vai acontecer com o meu povo? Meu povo vai sobreviver à fome. Por quê? Porque eu vou mandar um garoto sair daqui, governar o Egito e arrumar um espaço na terra de Gósen para meu povo ser abrigado. Sim ou não? Esse foi José. Esse povo vai ficar ali para sempre? Não foi chamado para isso. É terra prometida. Beleza? Então tá jóia. Mas como é que nós vamos tirar esse povo do Egito para levar para uma terra prometida, se José já era morto? Um governador não tem força para isso. Então eu vou colocar um faraó do meu povo. Quem vai ser ele? Moisés. Precisava ter 40 anos no deserto? Não precisava. Precisava sofrer tanto na caminhada? Não precisa. Esse não é o nosso Deus. É importante você entender que Deus não está tentando dificultar nada. Muito pelo contrário. A proposta de Deus é facilitar. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha entre eu e você que tenho te proposto vida e morte, bênção e maldição. Olha o que Deus diz, eu estou te propondo vida e morte, bênção e maldição. Mas antes de terminar meu texto, eu preciso te dizer algo. Escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. O que Deus está querendo é facilitar e não dificultar.
Hoje nós encontramos líderes religiosos querendo dificultar pessoas a se relacionarem com Deus. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode isso, não faz isso, não pode fazer aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo. Meu filho, você está querendo facilitar, levar as pessoas para Deus ou tirarem as pessoas de perto de Deus? Eu não estou falando de pecado, estou falando de postura. Pare e pense. Está ele agora, matou os profetas, e pior que matou os profetas, ele acha que ele vai ser aceito por Acabe. Capítulo 18, bota para mim, rapidinho, verso 46, 18, 46, preste atenção nesse texto. O fogo já caiu, já matou os profetas, está tudo resolvido, certo? Isso. Então, e a mão do Senhor estava sobre Elias. Olha só, a mão dele. Por quê? Porque ele pede para cair fogo do céu, porque ele matou os profetas, porque Baal não teve poder, certo, para enfrentar Elias com seus. Então agora a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cinge os seus lombos, dá uma arrumadinha nele e sai correndo até a entrada de Israel para falar com Acabe. Por quê? Porque ele quer a aceitação de Acabe. Ele quer que Acabe reconheça finalmente que ele é um homem de Deus, porque está na cara que ele é um homem de Deus, mediante ao que ele pediu. Baal não tem poder nenhum. O grande problema é que esse cara está querendo ser aceito por Acabe, e Acabe não vai aceitá-lo. Preste atenção uma coisa, crente: pare de querer a aceitação das pessoas só porque Deus é com você. Às vezes as pessoas não vão te aceitar exatamente porque Deus é com você. Ele está cheio de expectativa, vai para a entrada da cidade, vai falar com Acabe. E aí, Acabe, finalmente choveu, está vendo? Eu sou profeta, Deus é comigo. Verso 47. Põe aí para mim. Perdão, 47 não está certo. 19:1 era o último versículo. Ao invés de aceitá-lo, Acabe vai a Jezabel, certo? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito e como totalmente matara todos os profetas. Preste atenção. Além de não aceitá-lo, Acabe foi e disse para a mulher dele: aí ó, vim te falar, Elias acabou de matar os profetas do teu pai todo. Verso 2. Põe aí. Me ajude aí quem estiver aí atrás, por favor, que eu vou ficar pedindo você, mas vai ser rapidinho. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas eu não puser a tua vida como a de um deles. Sabe o que ela disse? Amanhã eu te mato, Elias. Avisa o Elias que amanhã ele está morto. Estão querendo matar o Elias, que já ficou sem água, já ficou sem casa, já teve que fugir. Me parece que o negócio não está muito bem para ele. Jezabel quer matá-lo. Ele ainda continua falando besteira: fiquei sozinho, não tem mais ninguém comigo, sou zeloso. E é isso. Mas num determinado momento ele diz: eu quero morrer. Você pode dizer aí que ele estava estressado, tá certo? Mas se você olhar a sequência do que esse cara diz e o que ele vive antes de ir para o céu, não é muito animador não. Um belo dia ele diz: Senhor, eu quero morrer. Capítulo 19, verso 15. E o Senhor então lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, o rei sobre a Síria. Vamos lá o próximo, também Jeú, filho de Nis, você ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirá como profeta em teu lugar. Presta atenção. Elias está cansadinho, falou: Senhor, me mata, me leva. Deus disse: olha, parar o processo eu não vou,
eu vou interromper o processo com você, mas vou dar sequência. Você quer sair do jogo? Então beleza, cara. Eu não sei quantos anos esse cara tinha, mas pode ter certeza que ele era muito mais novo que Moisés, muito mais novo que Abraão. Pode ter certeza disso. Mas ele disse: eu quero morrer. Eu disse: então, se você quer morrer, unge Eliseu como profeta em seu lugar, e vamos embora. Agora eu quero mostrar para você a vida desse cara, que também foi profeta, que Deus também foi com ele. Mas quando eu olho para a vida do Eliseu, é muito diferente da de Elias. Muito. Dois crentes, membros do projeto Recomeçar, escutando as mesmas palavras. Mas preste atenção como as coisas mudam quando nós vamos falar de Eliseu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso 8. Preste atenção. Segundo Reis 4, 8. Dá uma olhada. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Preste atenção, enquanto a vida de Elias é regrada por um ambiente de escassez, de limitação, você vai olhar para Eliseu e você vai ver uma mulher abordando ele. Que mulher é essa? Rica, que diz para ele: eu quero que o senhor coma na minha casa. Ele come. Ela diz: eu vou fazer um quarto para te receber, com cama, com mesa, com cadeira, com candeeiro, com comida para você. Nossa, por que Elias não teve tudo isso? É fácil. É fácil porque, ao invés de profetizar escassez, Eliseu disse assim ao rei, num momento muito ruim: amanhã, na porta da cidade, vai ter comida com fartura. O que Elias diz? Não chove. O que Eliseu diz? Vai ter fartura. E se tem fartura para o povo, tem fartura para o Eliseu. Se tem escassez para o povo, tem escassez para Elias. Ah, pastor, mas o senhor está falando dessa mulher rica, mas o senhor esqueceu daquela mulher pobre que procurou o Eliseu? Está no mesmo capítulo, é só voltar 7 versículos, bota aí, capítulo 4, verso 1. E certa mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: preste atenção, Eliseu não está procurando essa mulher porque está com dificuldade. A mulher está com dificuldade e está procurando ele. Elias está na dificuldade e procura a mulher, que Deus diz para ele: uma mulher vai te sustentar porque eu mandei. Porque Deus está dizendo: se eu não mandar, ela não te sustenta. Eliseu não. A mulher que está lascada, e Eliseu, ela vai lá e fala: ó, o meu marido temia. Nota que o cara também era crente, o marido da dona. Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabe que teu servo temia o Senhor, só não administrava as coisas dele. Servia a Deus, mas não pagava as contas. Miserável, nem morrer podia. Porque tem mulher que, se o marido morrer no velório, tem que caçar a próxima vítima. E daqui uns dias as contas vencem. Você está rindo, mas é sério. Presta atenção. Então, por favor, a mulher pobre, mas ela, não é Eliseu que procura ela não. É ela que procura Eliseu, e Eliseu tem solução. É isso que eu quero que você entenda. A postura desse cara é muito diferente. Talvez, é verdade. Porque Elias permitiu que Eliseu observasse sua vida e dissesse: eu não quero isso para mim. Uma vez a casa de Eliseu está cercada, e Eliseu está vendo uma visão espiritual, que o garoto que estava com ele não via. Sabe o que Eliseu disse? Senhor, abra os olhos deste cara que anda comigo, para ele ver a mesma coisa que eu estou vendo.
Quando Elias começa a andar com Eliseu, ou melhor, quando Eliseu começa a andar com Elias, sabe o que Elias disse? Quando o Senhor estava para tomar Elias no redemoinho, Elias partiu de Gilgal e disse a Eliseu: fica aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E foram para Betel. Quando chegaram em Betel, Elias disse: fica aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. E disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E foram para Jericó. Chegando em Jericó, Elias disse: fique em Jericó porque o Senhor me enviou no Jordão. E Eliseu disse a Elias: tão certo como vive o Senhor. Pô, cara, o tempo inteiro o tal do Elias tentando impedir Eliseu de cumprir seu propósito. O tempo inteiro Elias dizendo: fica aqui porque eu vou, fica aqui porque eu vou. Aí você abre a Bíblia, está lá, os filhos dos profetas, alunos da escola de profeta, agora administradas por Eliseu. Chama Eliseu e diz: o local que nós estamos é estreito demais para nós. Lógico que cresceu, é lógico que cresceu, mudou a mentalidade. Quando você olha para Elias, você não vê ninguém procurando Elias porque a escola cresceu. Quando você vê Eliseu, a escola cresceu. O que vocês querem? Queremos, cada um de nós, vamos fazer a nossa parte, vamos lá, vamos buscar. Eliseu diz: claro, cara, vão, façam isso. Ele diz: o Senhor não pode ir conosco? Ele diz: claro. Quando você olha a história desse cara, você começa a entender. Eu não posso explicar tudo aqui a vocês, eu não tenho tempo, mas dá uma olhadinha nesses dois. Eliseu fez o dobro do que Elias fez. Por quê? Eliseu não sofreu 1/10 do que Elias sofreu. Os dois eram crentes, serviam o mesmo Deus. Mas quando você olha o jeito que Elias resolveu viver e o que ele gostava de falar, ninguém conseguia conviver com esse cara. Elias era um cara basicamente que vivia isolado. Não que Eliseu também era muito, mas pare e pense. Dos dois, todo mundo aqui quer morar no céu? Beleza, todo mundo quer morar no céu. Os dois também foram. Aqui você gostaria de ser igual a Elias ou Eliseu? Depois que eu te expliquei um pouquinho da vida dos dois, provavelmente dormir no meio das pedras porque falou alguma coisa que não devia, comer aquilo, ser acusado, olha bem, de fazer tudo bem, que Eliseu também teve seus percalços com a mulher que ele profetiza bênção, porque é isso. Sabe, aquele cara grato que está deitado na cama e diz assim: nossa, essa mulher tem nos ajudado tanto, o que a gente pode fazer por ela? Esse é Eliseu. É um cara que, ao invés de dizer que o Brasil está ruim e que o Lula deve lascar o Brasil e que é isso, que é aquilo, não. É aquele que vai dizer: olha, meu irmão, esse é o nosso país, ele vai prosperar. Por quê? Porque nós vivemos aqui. Vem aí o melhor tempo da nossa história. Nós cremos nisso e profetizamos isso. Eu vou falar uma coisa para você. Quando você olha a história do Eliseu, o reinado também não foi muito bom, não. Mas a Bíblia diz que esse cara prosperou, mesmo num ambiente que não era dos mais agradáveis. Eu não sei o que você vai falar a respeito de você mesmo, o que você vai falar a respeito do seu casamento, o que você fala a respeito da igreja. Essa igreja pode ser uma bênção para um e um inferno para outro. Por quê? Porque é segundo a sua ótica. Aqui pode ser o melhor lugar para algumas pessoas e o pior para outras. Aqui tem membros extraordinários, tem pastores fantásticos, tem gente boa pra caramba. Depende da maneira que você enxerga as coisas. Coloque isso na sua vida. Há um tempo atrás, um cara falou comigo, eu até gravei isso, e ele me disse: Cláudio, vem aí um tempo desafiador para o Brasil.
uma crise muito grande vem. E eu disse para ele, cara, infelizmente eu não vou participar. Ele falou, como assim? Eu falei, eu não vou participar da crise. Por quê? Porque eu não estou afim. Eu não tenho que participar dessas coisas. Quem gerencia a nossa vida é Deus. Saia daqui para viver o melhor tempo do seu casamento. Fale coisas boas a respeito do seu marido, dos seus filhos, da sua sogra. Fala uns troços maneiros dela. Entendeu? Umas cobras raras. Bota os nomes assim, bom. Certo? Mas aprenda a falar coisas boas a respeito de si mesmo. Diga assim, eu vou vencer. Meu casamento é extraordinário. Me dá aqui que normalmente eu não faço isso, mas hoje eu senti no coração de fazer. Eu cheguei na minha mesa hoje. Eu só quero compartilhar com vocês, porque eu senti o desejo no coração de fazê-lo. Pelo 3º ano consecutivo, eu recebi um prêmio de voto popular sobre no ambiente gospel, um dos pastores mais populares do Brasil. E chegou para mim. E essa vitória é o 3º ano consecutivo. Aqui está 2021, 2022 e eu tenho lá em casa de 2020. E isso nunca existiria se não fosse por vocês. Eu sei que você que caminha comigo sente minha falta, né? Os pastores, a turma que fica comigo. Gostaria que eu tivesse mais perto. Eu estou até tentando agora, de todas as formas, fazer isso no próximo ano. Minha mulher me pede para ficar mais perto, meus filhos mais perto, meus amigos e irmãos mais perto. E eu até peço a vocês que me ajude com as críticas no próximo ano. Porque o pessoal vai bater em mim com força. Porque eu vou sair pouquinho para pregar, para ficar mais junto. Aqui, certo? Mas isso só existe por causa de vocês. Ah, pastor, eu estou quase indo embora da igreja porque a gente não consegue dar um abraço no Senhor. Tem tanta gente boa aí para você abraçar. Tem tanto conselho bom espalhado por aí, de gente habilitada para te ajudar. Eu quero agradecer a Deus, a minha esposa que me tolera. Porque se eu falasse de você o que eu falo dela, você já tinha me largado se fosse minha mulher. Então ela tem muita paciência comigo. Deus também é muito bom. Meus amigos. Então eu quero agradecer. Eu quero que você fique de pé. Diga para quem está do seu lado assim: rapaz, eu não tinha reparado, você está bonito pra caramba. Fala umas coisas boas, fala para a mulher que está do seu lado assim: você emagreceu, fala. Fala para seu marido assim: ô irmão, fala. Mente, hoje pode mentir, é ou não é? Bom, que tal nós termos a melhor semana da nossa vida? Amém? Vamos sair daqui para vivermos isso? Uma semana extraordinária, tá certo? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Muito obrigado àqueles que nos visitam. Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Longe da perfeição estamos, mas também já estamos bem longe de quem nós éramos. Estamos caminhando atrás do Senhor, te seguindo, de fé em fé, de glória em glória. Abençoa a nossa semana que começa hoje. Que seja uma semana extraordinária. Abençoa a nossa nação, em nome de Jesus.
Queremos a tua intervenção, a tua mão agindo, porque o nosso país te pertence. Vem aí o melhor tempo das famílias, vem aí o melhor tempo das nossas crianças, vem aí, ó Deus, uma fase econômica extraordinária, onde nós vamos prosperar. Amarra o mal, ó Deus, repreende tudo aquilo que não provém de Ti, ó Deus, abençoa os nossos governantes, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam...